Nesta segunda-feira, 14 de julho de 2025, o Brasil testemunha mais um passo decisivo rumo à responsabilização dos que tramaram, nos porões do poder, contra a democracia brasileira. O tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a depor ao Supremo Tribunal Federal, agora mergulhando nas entranhas da conspiração golpista articulada pela extrema-direita após sua derrota eleitoral em 2022. A sessão, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, ocorre por videoconferência e teve início às 14 horas e 15 minutos. Trata-se da abertura de uma nova fase no inquérito das milícias institucionais bolsonaristas, que deve se estender até 23 de julho. As próximas semanas prometem revelações sobre os chamados núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe, justamente os setores mais organizados da engrenagem que tentou sabotar o resultado das urnas. Desta vez, o foco está menos nas figuras centrais do núcleo político e mais na execução prática da conspiração. O Núcleo 2 reúne militares de alta patente e servidores estratégicos que participaram da logística do golpe, incluindo o uso indevido de instituições públicas como a PRF e as Forças Armadas. O Núcleo 3 concentra os operadores da coerção, aqueles que, com autoridade e armamento nas mãos, cogitaram o cerco a instituições como o STF. Já o Núcleo 4 desnuda a indústria de fake news, a máquina de desinformação que bolsonaristas usaram para minar a legitimidade do processo eleitoral e insuflar o povo contra o Estado de Direito. Cid, que hoje colabora com a justiça através de delação premiada, é uma peça-chave nesse quebra-cabeça sombrio. Em depoimentos anteriores, ele já havia revelado que Jair Bolsonaro não só sabia da chamada minuta do golpe, como participou ativamente de sua formulação. Mais do que um observador, Bolsonaro foi descrito como um dos arquitetos do plano. Leu o texto, sugeriu alterações e orientou o foco para a prisão de Moraes e convocação de novas eleições, tudo em nome de um suposto legalismo que camuflava uma tentativa de ruptura institucional. O texto golpista teria sido escrito por Felipe Martins, assessor internacional da presidência à época, e circulou entre generais, coronéis, empresários bolsonaristas e aliados de confiança. Tratava-se de um plano B, acionado caso os ataques ao STF e ao TSE e a repressão eleitoral no Nordeste não surtissem o efeito desejado. Quando a tentativa de gerar o caos não funcionou como esperavam, o plano foi deixado em segundo plano, mas jamais abandonado. A audiência desta segunda-feira teve, como de costume, momentos de tensão. Um advogado de defesa reclamou do acesso tardio aos 78 terabytes de provas da investigação. Moraes foi direto ao ponto. Se o senhor quiser conduzir a acusação, deveria ter prestado concurso para o Ministério Público. A firmeza do ministro foi interpretada por muitos como a demonstração de que o Supremo não irá tolerar manobras para atrasar ou sabotar o processo. Para os setores democráticos, populares e de esquerda, este depoimento é vital. É uma oportunidade rara de expor com clareza e provas a estrutura militarizada, autoritária e criminosa que se montou no entorno de Bolsonaro. As investigações já apontam uso indevido da PRF para barrar eleitores no Nordeste, articulações dentro de quartéis para apoiar uma intervenção e estratégias deliberadas de desinformação alimentadas por redes ligadas ao próprio Planalto. Mauro Cid, agora obrigado a dizer toda a verdade sob pena de perder os benefícios de sua colaboração, pode finalmente revelar quem financiou, planejou e operou a tentativa de golpe. Suas palavras têm peso não apenas jurídico, mas histórico. O Brasil precisa saber quem tentou sequestrar o voto do povo e quem, dentro do próprio Estado, conspirou contra a soberania popular. A sociedade brasileira exige respostas, precisa identificar cada general, cada coronel, cada político e empresário que apostou no caos para manter seus privilégios e o projeto neofascista de poder. Os responsáveis pela guerra suja contra as urnas, contra o sistema eleitoral e contra o próprio pacto democrático precisam ser expostos e punidos exemplarmente. A democracia resistiu em 2022, não por sorte, mas por força da Constituição, das instituições e da mobilização social. Mas o bolsonarismo, com sua base armada, sua máquina de mentira e seu desprezo pelas regras, não desapareceu.
ele permanece agindo nos subterrâneos da política, esperando brechas para retornar. Se o depoimento de Cid cumprir o que promete, estaremos diante da oportunidade histórica de mostrar que o Brasil não mais aceitará golpes, nem disfarçados, nem explícitos, e que farda, toga ou mandato não blindam criminosos contra a justiça. Vamos falar dos depoimentos do Supremo Tribunal Federal. O dia está cheio hoje. A Suprema Corte retomou os depoimentos sobre a tentativa de golpe de Estado. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deve ser ouvido daqui a pouquinho, em instantes. E a Marina Demore tem as informações porque ela acompanha desde as primeiras horas do dia. Marina, quais são as expectativas desse depoimento? E Mauro Cid deve dar detalhes sobre que núcleo de investigação sobre o plano golpista. Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá e a todos. Olha, o tenente-coronel Mauro Cid volta à primeira turma do Supremo Tribunal Federal para mais uma oitiva. Dessa vez, ele será questionado sobre os réus que fazem parte dos núcleos 2, 3 e 4 da ação penal que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa fase de oitivas de testemunhas dos 3 núcleos, começou nessa segunda-feira e deve se estender até a próxima semana. Então, hoje de manhã já foi um dia dedicado a essas oitivas. Foram ouvidos Clebson Ferreira de Paulo Vieira, analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça. Ele teria sido responsável por elaborar um levantamento com municípios onde Lula e Bolsonaro tiveram mais de 75% dos votos no primeiro turno das eleições de 2022 e na época ele integrava, ele era analista de inteligência já no cargo que ocupa e relatou que foi orientado a levantar uma correlação estatística entre os votos no segundo turno nos territórios dominados também por facções criminosas no Rio de Janeiro. Então esses foram os destaques do depoimento de Clebson Ferreira. Também prestou depoimento Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de análise de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Ele teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições e já tinha sido ouvido na condição de testemunha do Núcleo 1 e disse naquela ocasião, o que foi reforçado também no depoimento dessa segunda, que houve ordens para a PRF tomar um lado nas eleições de 2022. Ele se disse durante todo o depoimento que nós acompanhamos, crítico de Silvinei Vasquez e da gestão do ex-diretor da PRF, que comandava a PRF durante o período eleitoral, justamente porque temia que a polícia se tornasse uma polícia de governo e não uma polícia de Estado. Então esses são os depoimentos. Daqui até a semana que vem a gente ainda vai acompanhar muitas testemunhas das defesas que foram indicadas pelas defesas também prestando seus esclarecimentos aqui no Supremo Tribunal Federal na ação penal contra Uribe e Tainá, os núcleos 2, 3 e 4, como eu disse. Vai faltar apenas as oitivas relativas ao núcleo 5 da denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República.